Boa noite. Boa noite. CPI da Petrobras em xeque. Presidente Dilma afirma que denúncias de fraude na comissão devem ser explicadas pelo Congresso. Eleições 2014, maior colégio eleitoral do país, São Paulo, tem campanha de Dilma, Aécio e Eduardo Campos. Economia, mercado reduz mais uma vez a previsão de crescimento do Brasil. Motoristas de São Paulo não encontram talões de zona azul com novo valor. Guerra no Oriente Médio, Israel e Hamas aceitam nova trégua. Fraude na CPI da Petrobras. Presidente Dilma Rousseff afirma que cabe ao Congresso Nacional explicar a denúncia de suposto favorecimento a ex-dirigentes da estatal na comissão. Segundo reportagem publicada na edição desta semana da revista Veja, um vídeo comprovaria que os depoentes recebiam antes as perguntas que seriam feitas durante a sessão. A revista afirma que teria recebido um vídeo que mostra uma reunião entre o chefe do escritório da Petrobras em Brasília, José Eduardo Barrocas, o advogado da empresa, Bruno Ferreira, e um terceiro personagem ainda desconhecido. De acordo com a publicação, a fraude consistia em obter dos parlamentares da CPI da Petrobras as perguntas que eles fariam aos investigados e, de posse delas, treiná-los para responder a essas questões. Segundo a Veja, a fraude teria tido a participação de servidores graduados do Palácio do Planalto, da Petrobras e do PT. Num dos casos, a revista mostra que Nestor Cerveró, ex-diretor da estatal e apontado como responsável por um relatório que embasou a compra da refinaria de Pasadena, recebeu tratamento VIP às vésperas de seu depoimento à CPI. Já Graça Foster, presidente da Petrobras, teria recebido as perguntas por meio do chefe da empresa em Brasília. A CPI da Petrobras no Senado foi instalada em maio após denúncias de irregularidades e má gestão na estatal. Formada por maioria governista, a CPI é boicotada pela oposição, que diz que a comissão é chapa branca. Devido a esta crise, uma CPI mista foi instalada no final de maio, com a presença de deputados e senadores. Hoje, em Guarulhos, na Grande São Paulo, onde foi inaugurar um posto de saúde, a presidente Dilma Rousseff foi indagada sobre a denúncia de favorecimento de testemunhas e respondeu. Deve ser respondido pelo Congresso. Eleições 2014. De olho no principal colégio eleitoral do país, os 3 principais candidatos à presidência da República cumpriram a agenda de campanha nesta segunda-feira em São Paulo. A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição, esteve em Guarulhos. Visitou uma unidade básica de saúde onde trabalham alguns profissionais do programa Mais Médicos, principal vitrine eleitoral da petista na área da saúde. Ela estava acompanhada do ministro da pasta, Arthur Quioro. No local, seguiu o roteiro tradicional de candidata. Pegou crianças no colo, cumprimentou eleitores. A principal demanda pelos médicos, ela vem das cidades mais populosas do país. E para vocês terem uma ideia, São Paulo é o estado que mais demandou médicos. O candidato do PSDB, Aécio Neves, participou de sabatina no portal G1. O tucano falou sobre diversos assuntos. Entre eles, defendeu a redução do número de ministérios. Hoje são 39. Para o tucano, 23 é o número adequado. Ele também se disse contra a legalização da maconha, proposta que é defendida pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, aliado de Aécio. Eu não acho que o Brasil deva ser a cobaia, a experiência, enfim, experimental nesse caso. Respeito países que estão buscando alternativas, nós devemos, inclusive, acompanhar e observar com atenção essas experiências, mas eu não vi ainda nenhum resultado objetivo em países que avançaram na descriminalização. De olho num grupo de eleitores que representa quase 30% dos brasileiros, Eduardo Campos, do PSB, se reuniu com jovens em São Paulo. Ao lado de Marina Silva, candidata a vice, recebeu deles a Carta das Juventudes, com sugestões para melhorar a educação e as oportunidades de emprego num eventual futuro governo.
Esse grupo é uma espécie de braço jovem da campanha de Campos e já esteve com ele outras vezes. A última foi em junho, quando o candidato passou a defender o passe livre para estudantes no transporte coletivo. Campos diz que o dinheiro para bancar a gratuidade no transporte viria de um fundo a ser criado. Nós vamos construir o Fundo Nacional que vai segurar essa política em parceria com estados e municípios. Os 12 bilhões vão vir exatamente do orçamento fiscal, da onde vem o dinheiro muitas vezes hoje para obras que não terminam, para dinheiros para muitos cargos comissionados e ministérios, dinheiro para publicidade. Nós vamos priorizar a educação em tempo integral, que é a saída para esse país. Hora do voto de hoje recebe os vereadores Andréa Matarazzo, do PSDB, e Paulo Fiorilo, do PT. Na entrevista com a jornalista Maria Lídia Flandoli, os vereadores falaram sobre o momento atual das campanhas. Defenderam a ética na política e nos demais setores da sociedade e falaram ainda sobre a integração das cidades da região metropolitana de São Paulo. Infelizmente, o governo do estado não priorizou essas ações. Até porque São Paulo, pelos argumentos que o vereador André colocou, é uma cidade que está conurbada com os outros municípios, que ou é passagem ou exporta pessoas para trabalhar. O único exemplo que não vale na questão do transporte é o metrô, que infelizmente ele é metropolitano, mas ele só está na cidade de São Paulo, até porque infelizmente o PSDB ao longo dos 20 anos não investiu para levá-lo para os outros municípios para que ele pudesse ser metropolitano. Nós temos o problema da água, nós estamos vivendo uma crise. O governador Geraldo Alckmin tem falado, sempre tem um programa imenso de construção de linhas de metrô e de inauguração das estações de metrô agora para os próximos 3 anos. É que isso não é um projeto que você anuncia que vai começar. Os projetos já estão todos em andamento e tem mais a ser feito. Só queria fazer uma correção com relação à crise de água. O PT parece que ele tem prazer ou está esperando ver se falta água para as pessoas de São Paulo. Ele está querendo que falte água, mas não vai faltar água. Infelizmente a seca é imensa e as represas estão secando. Mas obviamente que isso não depende do PSDB fazer chover. Hora do voto vai ao ar logo mais às 11h30 da noite. Economia. Pesquisa Focus feita pelo Banco Central com analistas de mercado reduz a previsão de alta do PIB pela 10ª semana seguida. Agora, a projeção para a expansão do Produto Interno Bruto em 2014 é de 0,86%. Na semana passada era de 0,90%. Para 2015, os economistas entrevistados mantiveram o número da semana anterior, 1,5%. Consulado americano retoma a emissão de vistos, mas o solicitante ainda enfrenta atraso na entrega do documento. As entrevistas que estavam agendadas para hoje foram mantidas. Por causa da pane, os atendimentos que aconteceriam na última sexta-feira foram transferidos para dia 13. O problema foi causado por uma falha na transmissão de dados em Washington e prejudicou a emissão do visto americano no mundo todo. Mesmo com a retomada, o sistema enfrenta problemas e o prazo para receber o passaporte continua superior ao normal, que seria de 10 dias úteis. Em nota, a Embaixada dos Estados Unidos afirmou que a restauração total do sistema pode levar algumas semanas. Em protesto, funcionários em greve fecham reitoria da USP. Um grupo de funcionários permanece aqui em frente à entrada da reitoria e eles pretendem passar a noite aqui e ficar até que a questão do salário seja resolvida. De dia, cerca de 300 pessoas protestaram contra o desconto nos salários dos dias parados, em decorrência da greve que já dura mais de 2 meses. No domingo, para cumprir a ordem da Justiça de reintegração de posse, a polícia retirou cerca de 40 grevistas que estavam acampados em frente ao centro esportivo. Os trabalhadores querem negociar um índice de reajuste, depois que a reitoria anunciou que iria congelar os salários. É que desde o ano passado, o gasto com o pessoal é maior que o dinheiro disponível. A folha de pagamento equivale hoje a 105% do orçamento. Para fechar essa conta, a USP tem usado um fundo de reserva, mas os investimentos estão suspensos. E a comissão de graduação do Campus Leste vai decidir amanhã quando serão retomadas as aulas no local.
A volta às aulas só deve acontecer após o próximo dia 15, que é a data que termina oficialmente o primeiro semestre. Amanhã será definido o calendário dos próximos meses, incluindo os dias das próximas provas. Até agora, alunos do Campus Leste estavam tendo aulas em 2 faculdades da capital, de maneira provisória. Em janeiro, o campus foi interditado por suspeitas de contaminação do solo. No mês passado, o local foi liberado após a CETESB ter atestado que não havia mais riscos para os alunos e após a USP ter se comprometido a instalar dutos para a extração do gás metano do terreno. Legislação prevê o fim dos lixões no Brasil. Desde sábado, a Política Nacional de Resíduos Sólidos determina a extinção desses locais. Pela lei, as prefeituras com lixo a céu aberto podem responder por crime ambiental com aplicação de multas de até 50 milhões de reais, além do risco de não receberem mais verbas do governo federal. Os prefeitos correm o risco de perder o mandato, mas a lei não deve ser aplicada por muitas cidades. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, somente 2.202 de um total de 5.570 municípios estabeleceram medidas para garantir a destinação adequada do lixo. Vamos ao comentário do especialista em meio ambiente e sustentabilidade, Ricardo Carvalho. Na verdade, esta questão dos lixões que você acabou de ver é uma vergonha nacional. As prefeituras do Brasil inteiro tiveram 4 anos para construir os seus aterros sanitários. E agora que o prazo expirou, sabe o que vai acontecer? Provavelmente nada. Sabe o que deveria acontecer? Pela lei dos crimes ambientais que está em vigor, os prefeitos destas 2.200 cidades brasileiras que não cumpriram a lei deveriam ser presos. Isto mesmo, presos. Quem viver, verá. Assim, quase a metade dos municípios brasileiros continuarão enterrando seus lixos em buracos improvisados, sem a mínima proteção para evitar a contaminação do meio ambiente. Contaminação do meio ambiente significa contaminação do solo, contaminação do lençol de água que serve os rios que, por sua vez, vão servir água para as cidades. E aqui a gente acaba vivendo uma contradição, pois se a democracia nos dá a chance de escolher os nossos governantes, como vai acontecer nesse 2014, o ano eleitoral também fica exposto para negociações de votos. E os prefeitos, sabe como é, né? Têm os votos de uma cidade. Por conta disto, sempre se aposta que haverá uma saída negociada. E o que eles fazem? Mesmo sabendo que estão cometendo um crime, se reúnem, pedem mais prazo para fazer os aterros e só Deus sabe o que pode acontecer por conta do ano eleitoral. Talvez até consigam este tal de mais prazo e a população que se vire. Esta proposta de prorrogar o prazo já está nos gabinetes de Brasília e a sua aceitação pura e simples, sem nenhuma contrapartida severa, é um retrocesso. É um escândalo. Mais uma vez, as questões ambientais são colocadas debaixo do tapete, como se fosse possível esconder todo o mal que este descaso acarreta. E já que estamos num ano eleitoral, não custa verificar direitinho quais candidatos têm realmente compromissos com a sustentabilidade do planeta. Se você quiser mais informações sobre o assunto, é só enviar um e-mail para sustentabilidade@tvgazeta.com.br que eu vou ter o prazer de responder. Boa noite. A semana começou bastante ensolarada e quente em todo o estado, inclusive aqui na Grande São Paulo. Mas segundo os meteorologistas, o tempo muda completamente amanhã e vai voltar a esfriar. Nessa madrugada é bom se agasalhar porque a mínima prevista é de apenas 12 graus. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para esta terça-feira em todo o estado de São Paulo. As temperaturas vão cair consideravelmente em todo o leste do estado, incluindo a capital.
Já no interior, o sol vai brilhar forte e não há previsão de chuvas. As temperaturas caem um pouco mais em relação aos últimos dias, mas ainda faz bastante calor. A máxima amanhã bate na casa dos 31 graus em Araçatuba e dos 32 em Votuporanga. No centro-norte do estado, calorão também de 28 graus na região de Ribeirão Preto e também em Araraquara. Já aqui no leste, situação bem diferente. A umidade que vem do mar e o contraste entre a massa de ar frio e o ar quente do interior favorecem a formação de muitas nuvens e pode chuviscar de forma bem isolada. As temperaturas caem, a máxima não passa dos 20 graus amanhã no litoral. Aqui na Grande São Paulo vai esfriar ainda mais. Nessa madrugada, a mínima será de 12 graus e amanhã à tarde os termômetros não passam da marca dos 18 graus. No meio da semana, o sol volta a aparecer com força e esquenta durante o dia, mas as noites continuam geladas. Mínima de 10 e máxima de 23 graus na quarta e calor de 27 graus na quinta-feira à tarde. Estacionar o carro nas áreas de Zona Azul está mais caro. Os talões com preço antigo valem até o final do ano. E teve gente que fez estoque. Na banca de Seu Roberto, em Moema, na zona sul da capital, hoje a folha de Zona Azul ainda estava no preço antigo, mas por pouco tempo. Ainda tenho só uns 15 talões só, mas já tenho que pedir de novo, já está acabando. São Paulo tem quase 35 mil vagas de Zona Azul convencional. Desde sexta-feira está mais caro estacionar em alguma delas. Os valores foram reajustados em 60%. A folha avulsa, que valia R$ 3,00, agora está em R$ 5,00. O talão passou de R$ 28 para R$ 45. Só que esse aumento gerou uma corrida pelo produto. Quem conseguiu fez estoque, mas as folhas com preço antigo só podem ser usadas até o fim deste ano. Teve pessoas que compraram 10 blocos de uma vez, né? 10 talões, né? Comprei um a mais já reservado porque eu sabia que ia aumentar, né? Então já comprei para garantir. Mas muita gente que não se antecipou acabou enfrentando a escassez da folha de Zona Azul na cidade nesta segunda-feira. Por isso, o secretário dos Transportes, Gilmar Tato, reconheceu o problema e garantiu que vai devolver o dinheiro de quem foi multado pela falta do bilhete. Mas para isso, o condutor precisa recorrer da multa, informando o dia, o horário e o posto oficial onde tentou obter o bilhete, mas não conseguiu. A relação dos postos credenciados a vender as folhas de Zona Azul está disponível no site cetsp.com.br. A prefeitura diz que já está reabastecendo os revendedores do produto. Volta às aulas é sinônimo de congestionamento em São Paulo. Para tentar amenizar esse problema, uma empresa de tecnologia criou um aplicativo que avisa a escola quando os pais estão chegando, o que agiliza a saída das crianças. Hora da saída de escola é hora de fila dupla na rua e de motoristas que param em lugar proibido e de marronzinhos que multam motoristas. Para muitas famílias, um mal inevitável. Fernanda é uma que convive com isso todos os dias. Quando as crianças já estão prontas para ir embora, até que é rápido. O problema é quando elas resolvem brincar um pouco mais na hora da saída. Eu já tive que dar umas 3 voltas já, porque meu filho demorou. Minha filha ainda tem um lugar específico que fica, mas o mais velho não. Eu já tive que dar mais de 3 voltas. A partir de hoje, ela passa a usar um aplicativo que emite um alerta para a escola quando ela está a 300 metros de distância, cerca de 2 quarteirões. Quem recebe a mensagem que os pais enviam pelo celular é a auxiliar de coordenação neste tablet aqui. Assim que a imagem da criança aparece no tablet, ela já chama pelo microfone. Atenção, Pedro Sampaio, carruagem na galeria. Pedro. Somente pais e pessoas autorizadas conseguem acessar o sistema. A foto de quem vai buscar também aparece no tablet da escola para a conferência. O aplicativo Filho Sem Fila tem um custo de até R$ 1,80 por aluno cobrado das escolas. A ideia é fazer com que o pai gaste o menos tempo possível para buscar seu filho. Se ele vai gastar pouco tempo, consequentemente, vai melhorar o trânsito e o fluxo de carros no entorno do colégio. Leonardo é quem criou a ferramenta quando justamente esperava pelos filhos na porta da escola. Segundo ele, o sistema já funciona em 17 escolas da Grande São Paulo.
A gente tem cerca de 50% de redução na fila, então caindo de 600 para 300 metros, de 1 quilômetro para 500 metros, e redução do tempo chegando de 15 a 5 minutos do tempo de espera do pai na fila do carro. Pelo menos hoje, os filhos de Fernanda já estavam prontos para sair. Foi bem rápido. Quando eu cheguei, ela já avisou que ela já estava aqui. Se for todo dia assim, vai ser uma maravilha. Laudo final do Instituto Médico Legal aponta que o responsável por esquartejar o zelador Gesi Lopes Souza, morto em maio, usou um serrote para cometer o crime. Segundo o laudo, Gesi Lopes, de 63 anos, teve o corpo esquartejado em 17 partes. O crime foi no dia 30 de maio, no prédio em que ele trabalhava, na zona norte de São Paulo. Eduardo Martins, morador do prédio, confessou ter tentado se livrar do corpo, queimando os pedaços na churrasqueira de uma casa em Praia Grande, litoral paulista. Ele e a mulher, a advogada Ieda Cristina Martins, estão presos pela morte e o esquartejamento do zelador. Para a Polícia Civil, o publicitário foi o executor e a mulher o ajudou a planejar o crime. Uma pessoa morreu e ao menos outras 3 ficaram feridas durante um tiroteio na Avenida Brigadeiro Faria Lima hoje à tarde. A vítima seria um suposto assaltante. Segundo a polícia, 2 homens armados abordaram um PM de folga que saía de um banco. O soldado teria reagido. Durante a troca de tiros, o PM foi atingido no ombro. Ele foi encaminhado ao Hospital das Clínicas. Um dos suspeitos foi baleado, levado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Mesmo ferido, o outro suspeito conseguiu escapar. Ainda segundo a polícia, um pedestre também foi baleado. Pesquisa mostra que clonagem de cartão de crédito é o crime que faz mais vítimas na internet. Os dados são de um levantamento da FEComércio. Dos 1.000 entrevistados, 18% afirmaram que já foram vítimas ou conhece alguém que já foi vítima de crimes na web. Desse total, quase 45% disseram que já tiveram um cartão de crédito clonado ao efetuar compras online. Em segundo lugar, como o golpe mais comum, vem a compra de produtos em empresas fantasmas que não existem. 14% dos entrevistados disseram que já tiveram dados pessoais usados por outras pessoas. Entre os internautas, o medo de ser alvo de um golpe virtual é grande. 4 em cada 5 pessoas temem ser vítimas de um cyberataque. Artefatos achados com ativistas presos em São Paulo não são explosivos. A informação foi divulgada agora à noite pelo jornal Folha de São Paulo. Laudo do Instituto de Criminalística mostra que os objetos que Fábio Deck Arano e Rafael Luz Vargui carregavam durante o protesto não tinham sequer poder incendiário. Presos em São Paulo há 43 dias, sob acusação de serem líderes de protestos violentos, ambos são réus em processo por associação criminosa, porte de explosivos, incitação ao crime, dentre outros delitos. Segundo a Folha de São Paulo, diante do resultado do laudo, os defensores dos ativistas disseram que pedirão à Justiça que reconsidere as decisões anteriores que mantiveram os réus presos. Procurado pelo jornal, a Secretaria de Segurança Pública afirmou que os fatos estão sob júdice. E a seguir, Israel e Hamas aceitam um novo cessar-fogo de 3 dias. E o perigo do ebola? A Organização Mundial da Saúde afirma que o vírus já matou mais de 800 pessoas na África. Voltamos em 1 minuto. A guerra no Oriente Médio. Israelenses e palestinos aceitam uma trégua humanitária de 72 horas, que deve começar às 8 da manhã, no horário local, 2 da madrugada em Brasília. Fontes do governo israelense afirmam que o exército completou hoje a destruição dos túneis do Hamas, levando o gabinete de segurança a aceitar o cessar-fogo incondicional. A Organização Mundial da Saúde afirma que o vírus ebola já matou 887 pessoas na África. Segundo a OMS, até o dia 1º de agosto, foram registrados 1.603 casos. Os países afetados pelo ebola são Libéria, Guiné, Serra Leoa e Nigéria. Hoje, uma universidade sul-coreana retirou o convite feito a 3 nigerianos para que eles participassem de uma conferência no país. A Universidade de Duksung disse ter desfeito educadamente o convite em meio a crescentes preocupações sobre a difusão do ebola. Na Nigéria, uma igreja resolveu suspender as reuniões por medo da propagação da doença. O Banco Africano de Desenvolvimento afirmou
afirmou hoje que instituições financeiras internacionais preparam pacotes de financiamento para ajudar os países gravemente atingidos pelo surto do ebola. Na Tailândia, o Conselho Médico se reunirá para discutir a legalidade da prática da barriga de aluguel. A discussão voltou à tona depois que um casal australiano abandonou um bebê com síndrome de Down. No país, apenas parentes podem servir como barriga de aluguel e cobrar por isso é considerado crime. Mesmo assim, a jovem disse que foi fácil se candidatar e recebeu cerca de $16 mil para gerar os gêmeos. No entanto, o ultrassom revelou que uma das crianças tinha síndrome de Down e os pais pediram que um aborto fosse feito. Como a jovem se negou, após o parto, eles levaram para a Austrália apenas a menina que nasceu saudável. Gami, agora com 7 meses, também sofre de problemas cardíacos e está internado com infecção respiratória. A mãe tailandesa declarou que não vai abandonar o bebê e conseguiu arrecadar mais de $200 mil através de doações pela internet para pagar o tratamento da criança. Chegam à Holanda restos mortais e mais vítimas do acidente com o avião da Malaysian Airlines. O avião saiu do aeroporto de Kharkiv, na Ucrânia, com destino à Holanda. Os restos mortais devem permanecer em uma base militar até serem identificados. Segundo especialistas, o trabalho de reconhecimento deve durar meses. Um grupo de investigadores internacionais, composto por holandeses, australianos e membros da Organização para a Segurança e Cooperação da Europa, continua a procurar os últimos restos mortais de vítimas no local da queda do voo MH17. Hoje, a Rússia iniciou exercícios militares perto da fronteira com a Ucrânia. As manobras envolvem mais de 100 aeronaves de combate e preocupam o governo da Ucrânia. Tragédia na China, sobe para 398 o número de mortos em terremoto. 1.800 pessoas ficaram feridas. O tremor de 6,1 graus atingiu o sudeste da China ontem. O terremoto provocou o desabamento de milhares de construções e afetou 42 mil residências. Autoridades chinesas mobilizaram 7 mil pessoas nas operações de resgate. O epicentro do terremoto foi na cidade de Longtoushan. Hoje, o premier chinês Li Keqiang visitou a região e determinou uma ação rápida para a localização de desaparecidos e de pessoas presas sob os escombros. E a edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Uma boa noite para você e uma ótima semana. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Uma boa noite e até amanhã. Os vereadores Andréa Matarazzo e Paulo Fiorillo debatem ideias no Hora do Voto. Hoje, 11h30 da noite. Assista agora Todo Seu.